Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Guilherme. Nós começamos o nosso evento de engenharia legal e avaliações de imóveis. É um evento ao vivo. Estamos aqui então para fazer uma teoria de revisão para o concurso da CAESB, assim como também responder os exercícios da lista que foi disponibilizada com precedência. Bom, essa é uma tecnologia nova que estamos adotando dentro da nossa plataforma. Dessa forma, a gente ainda está aprendendo a mexer com esse formato de transmissão ao vivo para tirar dúvidas e também para acertar os horários dessas aulas com vocês. Iremos aprimorando passo a passo. Pedimos, portanto, um pouco de compreensão. Bom, vamos então começar, por sua vez, com a nossa aula aqui com relação à engenharia de avaliações. É muito importante dizer que o seu edital ele coloca foco lá na avaliação de imóveis. Ele fala em perícia, mas o foco dele é avaliação de imóveis e é o foco que nós vamos trazer para cá. Afinal, é uma aula bastante personalizada. Então, com isso, amplia na sua tela e eu trago aqui, então, embora eu tenha dito, mas ainda vou trazer alguns conceitos da norma de perícia geral. Essa norma foi revisada em 2024 e lá fala que laudo é o documento técnico-científico elaborado por profissional habilitado no qual são apresentados o desenvolvimento, a análise e a conclusão de uma perícia de forma escrita e fundamentada em conformidade com os requisitos desta norma. Bom, então o laudo é uma peça técnica, né? Então é um profissional técnico que elabora o laudo. No nosso caso, engenharia civil tem que ter o CREA. Agora, claramente, tem algumas outras naturezas, como o arquiteto também pode, mas vai depender do objeto que será periciado. Agora, atenção, algumas questões vão tentar te induzir o formato do laudo. É importante dizer que perícias existem nas variadas modalidades. Então, assim, o laudo também ele tem uma estrutura que sofre variação. Então, quando você se deparar com a questão que impõe uma restrição ao laudo, que tem que começar na introdução com tais elementos, na conclusão tem que encerrar com outros elementos, a probabilidade disso estar errado é grande, porque é muito variável. Nós temos até uns laudos mais sucintos, que só tem um sumário. Então, assim, você já tem uma noção do que a banca pode te cobrar. Mas deixa eu seguir um pouco adiante, que o objetivo maior está mais daqui para frente. Perito é qualquer pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado responsável pela realização de perícia em engenharia da construção civil registrado no Conselho de Classe. Nota, entende-se como Conselho de Classe competente o CREA e o CAL, dentro das respectivas atribuições profissionais contempladas na legislação vigente. Eu quero aproveitar a leitura e já ler esse próximo, que é o assistente técnico, uma pessoa jurídica ou profissional habilitado para a realização de perícia de engenharia na construção civil, registrado no respectivo conselho de classe indicado pela parte de um processo judicial ou arbitral para orientá-la e assisti-la nas perícias. Nota, entende-se como conselho de classe o CREA e o CAL também. Olha que coisa interessante. Vimos que perito e também assistente técnico são profissionais legalmente habilitados, que têm CREA, que têm CAL, certo? Então, assim, nós temos uma natureza profissional similar dos dois. Agora, o que é a diferença? Bem, nós temos, hipoteticamente aqui, uma ação judicial na esfera civil e ali tem uma lide. Bom, pode o juiz nomear um perito, então o perito vai ser nomeado pelo juiz. Este profissional, ele tem que ser imparcial, ele é o perito. Agora, as partes dessa lide podem contratar engenheiros para acompanhar, assistir, portanto, os laudos, as perícias. E nesse caso, são profissionais também legalmente habilitados, só que veja a natureza, são contratadas. Então, assim, eles não devem imparcialidade, assim como o perito. E por essa razão tem diferença de nome. O perito, na linguagem jurídica, é aquele que vai subsidiar
o juiz de conhecimento técnico daquela causa para ele tomar decisões. Agora, os assistentes técnicos, eles, são contratados pelas partes. No sentido profissional geral, esquecendo a parte jurídica, todos aí são peritos. Tanto o perito nomeado pelo juiz quanto o assistente técnico, eles têm conhecimento de perícia, mas a posição jurídica colocada faz com que um chame perito, outro chame assistente técnico. Ficou claro isso para você? Muito bem, então vamos seguir adiante e eu vou partir aqui para as perícias. As perícias de engenharia classificam-se quanto à sua espécie, conforme o objeto, objetivo e finalidade do trabalho como a seguir. A avaliação de bens, seus frutos e direitos, exame, vistoria, possessória e dominial, análise de impactos em contratos de obra e serviço de construção civil. Isso aqui é uma baita novidade, a norma foi revisada em 2024, isso aqui ainda nem foi cobrado em prova. Mas veja só, o seu edital da CAESB coloca enfoque aqui na avaliação de bens. Ainda não tem ali no edital uma cobrança em perícias geral. Por essa razão, nós vamos ignorar o estudo dos demais, nós vamos focar só o que está no seu edital. Muito bem? Bom, então, adiante, vamos lá. Você já sabe então, portanto, deixa eu ser redundante, que nós vamos focar na avaliação de imóveis, especialmente os imóveis urbanos. Bom, aqui nessa figurinha você vê então um comparativo de custo, preço e valor. Pense aí mentalmente, você sabe a distinção de custo, preço e valor? Bom, vamos lá distinguir. Olha como o slide diz, custo é o gasto direto e indireto da produção, preço, expressão monetária das transações e valor de mercado é o valor provável de negociação em condições de mercado. Atenção, vamos pegar aqui um breve exemplo. Eu construí um sobrado de alto padrão. Tem piscina, tem sauna, tem ar-condicionado, tem sistema de água quente, água fria, tem de tudo. Bom, eu tive um custo, porque eu paguei o pedreiro, eu paguei o tijolo, eu paguei o concreto, madeira, paguei tudo. Então eu tive um custo direto, custo indireto, e tá aí, se você fazer o orçamento, você sabe o custo desse imóvel. Agora, como é que eu sei valor e eu sei preço? Muito bem, vamos aqui fazer um comparativo para ficar claro no nosso exemplo. Esse imóvel, esse sobrado, ele está posto, ele foi construído num terreno, numa área nobre de uma cidade hipotética. Bem, então, para eu saber o valor dele, eu tenho que entender o valor observado naquela região. O valor não é algo concreto, tá? Ele não é algo concreto, ele é algo provável. Então, a percepção de valor naquela região vai refletir no meu imóvel. E como que eu vou identificar isso? Ora, eu posso fazer um comparativo. Eu posso pegar outros imóveis na região e comparar o que já foi comercializado ali ou o preço que eles estão encontrando ofertas de maneira a assimilar ao meu. Então, isso aí é uma percepção de valor. Tanto é que, imagine esse mesmo sobrado, eu tiro ele dali nas mesmas características e coloco umas rodinhas, empurro esse imóvel e descarrego ele lá na fazenda de produção, onde eu planto soja. Então eu tenho uma fazenda distante, em local ermo, onde eu tenho um sobrado de alto padrão, com piscina, com sauna e com tudo. Eu te pergunto, se eu for vender o valor desse sobrado na cidade, área nobre, é o mesmo valor desse sobrado lá na fazenda terra produtiva? De forma alguma. De forma alguma. Lá na terra produtiva não tem finalidade. É muito raro alguém querer, numa terra como essa, ter um imóvel
de alto padrão para se ter lazer, né? Geralmente busca-se uma estrutura, uma infraestrutura para que dê suporte para essa plantação. Então, desta forma, talvez as terras produtivas tenham um valor onde esse sobrado tem um valor pouco significativo. Por outro lado, o imóvel lá na zona valorizada da cidade hipotética já tem um alto valor. Então, a região que se situa afeta bastante, certo? Então, assim, o valor está atrelado à percepção de valor das pessoas que estão ali interessadas no seu imóvel. É algo provável. O preço, por outro lado, já é algo concreto. O preço é uma transação monetária, portanto. Então, vamos voltar para a cidade. Ali você fez uma pesquisa, né, dos preços praticados, e encontrou um valor observado e transformou isso com técnicas de avaliação para o seu imóvel. Então agora você tem uma percepção de valor do seu imóvel. Você vai agora procurar interessados e vai então negociar um valor de comercialização. Esse valor é o preço. Então o preço é uma expressão monetária onde você faz uma transação bancária. Preço é algo concreto, valor é algo provável, perceptível. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Eu quero dar só mais um exemplo que não tem nada a ver com construção civil para ficar mais claro ainda. O valor, como ele é algo provável, ele pode sofrer diversas variações, certo? Então, suponha o seguinte. Você tem um imóvel no centro e o centro tem uma percepção mais comercial, só que seu imóvel é residencial, não tem tanto valor. Bom, colocou ali um comércio. Antes não tinha valor, agora você colocou um comércio. E aí é um barzinho. Então, esse barzinho começa a atrair para esse imóvel valor, porque agora ali vira um ponto comercial. Agora você vai sair de lá e vai, então, realizar a venda daquele imóvel. O valor percebido, ele mudou. É o mesmo imóvel, as mesmas características, os mesmos custos que você gastou, o mesmo imóvel. Só que você tirou ali a fachada e colocou lá barzinho do Zé e começou a ter uma clientela. Agora, para você vender aquilo para outra pessoa que tem interesse em montar um barzinho ali, meio que ele já vai aproveitar o ponto comercial. Então, assim, a percepção de valor para o mesmo imóvel mudou completamente. Então, são exemplos. Agora eu quero ler com você termos, né, onde traz uma técnica maior e uma memorização maior também. Bom, por isso eu quero ampliar na sua tela e nós vamos seguir. Então, assim, a leitura da norma, ela é de fundamental importância. Custo é o total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem e uma determinada data e situação. Preço é uma expressão monetária que define uma transação de um bem, de seu fruto, de um direito ou das expectativas da sua transação. Aqui também entra a expectativa de transação. Valor de mercado é uma quantia mais provável pela qual se negocia voluntária e conscientemente um bem em uma data de referência dentro das situações do mercado vigente. Bem, então essa é a leitura que temos da norma, com referência, portanto, ao conteúdo estudado aqui, certo? Então, não tem jeito, você tem que fazer a memorização desses textos, porque é assim que cai em prova, tá bom? Bom, agora o que acontece? A nossa banca de estudo é a banca Sebrasp, e ela já cobrou essa tabelinha, ela cobrou, né, essa classificação que eu transformei em uma tabelinha para te ajudar. É uma parte bem chatinha, mas já caiu, tem que passar com você aqui. Então, olha só, classificação dos imóveis urbanos de acordo com a NBR 14653. Essa NBR fala que, quanto ao uso, os imóveis são residencial, comercial, industrial, institucional e misto. Com relação ao tipo, temos terreno, que pode ser lote ou gleba,
apartamento, casa, escritório, loja, galpão, vaga de garagem, misto, hotéis, motéis, hospitais, escolas, cinemas, teatro, clubes, prédios industriais. Quanto ao agrupamento, temos loteamento, condomínio de casas, prédio de apartamento, conjunto habitacional, casa, prédio, mistos, conjunto de salas comerciais, prédios comerciais, conjunto de prédios comerciais, conjunto de unidades comerciais e complexo industrial. Então, a banca já cobrou, por exemplo, né, algo como mais ou menos assim, ó, quanto ao uso, os imóveis podem ser classificados como hotéis, hospitais, cinemas. Não, isso aqui é tipo de imóvel. Ou também pode ter uma questão falando, né? Quanto ao tipo de imóvel, eles podem ser residencial, comercial. Não, isso aqui é quanto ao uso. Ou ainda pode ter uma alternativa da seguinte maneira. Quanto ao uso, de acordo com a classificação dos imóveis urbanos, na NBR 14653, quanto ao uso, é correto afirmar o seguinte: terreno, apartamento, casa, residencial. Qual que você vai marcar? Residencial. É uma classificação correta com relação ao uso. Tá? Então, atenção, parte chatinha, por isso que eu montei a tabela. Ok, avançando mais. Então, olha só, até o momento, então, nós já sabemos a distinção de custo, valor e preço, sabemos que os imóveis, eles são classificados de acordo com a NBR. Agora vamos começar a ter uma ótica da avaliação. Então, aproveitando os exemplos que eu já dei, né, então nós podemos entender que os valores são bastante variáveis com relação à região, com percepção, com um monte de coisa. Então vamos deixar isso mais evidente daqui para cá, né? Então, região valorizada oferece alto potencial de valorização, região periférica oferece preços mais baixos e potencial de crescimento. Então, tudo isso gera uma expectativa que vai interferir no valor do imóvel, tá? Então, assim, nós temos que fazer, né, uma caracterização do imóvel numa eventual vistoria de avaliação de imóveis. Então, se eu for fazer uma vistoria para avaliar, né, fazer a perícia de avaliação daquele imóvel, eu tenho que caracterizar a região, eu tenho que caracterizar o terreno e eu tenho que caracterizar a edificação em si, né? Eu tenho que fazer uma caracterização. E aí tem que tomar cuidado também, porque questão de concurso público te pega nos detalhes. A caracterização da região é diferente do terreno. E vamos entender cada um deles? Região, você vai olhar para a infraestrutura que oferece para o seu imóvel. Vamos lá, aspectos gerais. Condições econômicas, políticas, sociais afetam, usos anteriores, atípicos ou estigmas também. Mas aqui, vamos lá, físico, né? Físico, vamos lá. O relevo, o solo, condições ambientais, localização no contexto urbano, uso e ocupação do solo, confronto do zoneamento e tendências de mudanças. Aqui eu quero até deixar aqui algo bem claro também. A legislação também afeta. Suponha o seguinte, uma determinada prefeitura muda o plano diretor da cidade. E aí é o seguinte, antes podia construir, fazer área construída com um coeficiente básico de 2. Ou seja, você pode multiplicar seu terreno por 2 e aquela sua área construída, que você não paga nenhuma taxa. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Aí vamos supor que agora eles mudam o plano diretor para o coeficiente básico de 1,5. Antes era 2, agora 1,5. Ou seja, pegaram do terreno, multiplica por 1,5 essa área, a área total que você pode construir sem ter que pagar uma taxa de outorga. Então, dessa forma, a legislação desvalorizou seu imóvel. Antes você tinha um direito de construir maior, agora você tem um direito de construir menor. Ok? Então, meio que desvalorizou
o seu imóvel. Supondo o imóvel seja um terreno, ainda não construiu nada ali, é só um terreno. Então, dessa forma, as legislações influenciam também na avaliação de valor do imóvel. Então, isso é muito importante lembrar, né? Continuando aqui. Infraestrutura urbana, transporte coletivo, resíduos, água, esgoto, água pluvial. O que mais? Atividades existentes, comércio, indústria, serviços, equipamentos comunitários, segurança, educação, saúde, cultura, lazer. Então, o estudo você observa na caracterização da região. Quando você for caracterizar o terreno, você vai ver a localização também, só que a localização dele em relação à via, certo? Se é um lote de esquina, se é um lote no meio da quadra, é isso que você vai olhar. Não confunda com região. Utilização atual e a vocação, conforme legislação. Aspectos físicos, dimensão, forma, topografia. Estrutura urbana disponível para ele, restrições ao aproveitamento e sub- ou superaproveitamento desse terreno. Então você vai estar olhando para o terreno, aqui você está olhando para a região, e isso que vai te separar um do outro, tá? E com relação às edificações e às benfeitorias, que são alguns imóveis, algumas melhorias construídas nessa edificação. Então vamos lá, aspectos construtivos tecnológicos, arquitetura, paisagismo, adequação aos usos recomendados pela região, condições de ocupação, patologias aparentes. Se você já tem uma edificação existente, você tem que avaliar se tem patologia, se não tem, ok? Então, temos aí, né, elementos importantes para caracterizar tanto a região, o terreno, quanto a edificação para fins de avaliação. Bom, agora, quais são os métodos que eu tenho? Bom, antes de entrar nos métodos, vamos lembrar que nós temos diferença de custo, preço e valor. A nossa NBR, ela traz métodos para a gente estimar custo e valor. Preço não. Preço é uma negociação onde chega numa expressão monetária, onde se faz uma transação bancária. Então, a gente aqui não vai estimar o preço, mas custo e valor iremos. E assim nós temos que conhecer os métodos, isso aqui cai demais, atenção. Bom, então, para avaliar o valor do bem, mas também de seus frutos e dos seus direitos, nós temos o método comparativo direto de idade de mercado, o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização da renda. Então, esses aqui são os métodos para valor. Bom, deixa eu fazer a leitura, vai ficar um pouco confuso, só que daqui a pouco eu vou esclarecer para você. Então, vamos lá. Método comparativo direto de dados de mercado. Este método identifica o valor de mercado de um bem por meio de análise técnica dos atributos de elementos comparáveis pertencentes a uma amostra. Na avaliação imobiliária, fatores como natureza dos bens, indisponibilidade de dados e prazos curtos dificultam a obtenção de amostras que atendam rigorosamente aos critérios de amostragem aleatória exigidos pela estatística inferencial. Por isso, as amostras são classificadas como acidentais, buscando representar ao máximo a população, mesmo sem seguir métodos estatísticos tradicionais. Agora vamos traduzir. Bom, você já conhece esse método. Só tecnicamente que você não sabia, mas você conhece. Vamos supor o seguinte, você tem um terreno. Aí você vai dar uma passeada no seu bairro e vai olhar outros terrenos que estão à venda. Então, aquele terreno da Joaquina, esse aqui do Zé Felipe, aquele ali do Zezinho, esses terrenos estão à venda, eles estão pedindo tanto. E o Zezinho até conseguiu vender naquele valor. O que você vai fazer? Você vai pegar esses dados, né? Vão tratar os atributos em relação ao seu, porque o seu terreno tem uma dimensão, o dos seus vizinhos tem outras dimensões. O seu terreno ele é no meio do lote, o do Zezinho vendeu é um lote de esquina, o seu terreno está na rua X, o do Zezinho está na rua Y. Então, tem que fazer um tratamento desses atributos e você vai comparar de tal modo que vai chegar no valor do seu respectivo imóvel. Ou seja, você fez o comparativo. É isso.
Comparativo direto de dados de mercado. É o melhor método que existe para se alcançar valor de lotes e glebas. É o melhor que tem. Quando que ele não vai ser viável? Quando você não tiver a amostra, né? Se você tiver ali um bairro que não tem mais nenhum lote para você comparar, aí já não dá. Aí, às vezes, você ir para outro bairro para fazer comparação já foge muito à realidade e não compensa. Então, assim, sempre que possível, priorize o método comparativo direto de dados para terrenos e glebas. Muito bem? E o que nós estamos avaliando aqui? Valor, tá? Valor. Ok. Então, vamos seguir adiante. Método involutivo. O método involutivo identifica o valor de um bem com base em seu aproveitamento eficiente por meio de estudo técnico econômico de viabilidade. Utiliza-se o empreendimento hipotético compatível com as características do bem e com o mercado local, considerando os cenários viáveis para sua execução e comercialização. Pode ser usado para identificar o valor de mercado, mas caso sejam adotadas premissas especiais, o resultado será um valor especial. Bom, vamos aqui deixar agora claro por meio de exemplo. Você agora é uma incorporadora, é uma construtora que incorpora imóveis. Você planeja tudo, vende na planta e depois constrói. Tá bom. Só que é o seguinte, você está procurando na cidade um terreno para fazer um lançamento de um prédio. Você encontrou o terreno, você tem ali uma gleba, e aí você vai negociar com o proprietário para você construir o prédio lá com X unidades de apartamento e você vai permutar o valor da gleba por apartamento, por exemplo, tá? Só que a pergunta é, quanto que mede aquela gleba? Bom, primeiro passo, vou andar no bairro para ver se tem alguma gleba onde eu consiga comparar. Não tem. Não existe gleba com proximidade aceitável. Então, não dá para fazer o método comparativo que foi o anterior visto. Eu posso, nesse caso, então, lançar a mão do método involutivo. O que seria? Bom, eu ainda não tenho os projetos, mas eu tenho ideia do que eu vou lançar lá. Então, eu faço uma construção hipotética desse cenário, onde o meu imóvel está ali e eu estou vendendo esses apartamentos. E aí eu vou fazer um estudo de mercado, né? Um estudo financeiro, onde eu vou estimar o volume geral de vendas, tá? Vou ter um faturamento, eu vou sair descontando tributos, custos, taxas, tudo, vou descontar tudo, né? Tudo das bases que eu tenho, né? E aí vai sobrar uma parcela resultante dessa conta regressa. E essa parcela é a que eu estou apto a negociar com o proprietário do terreno, porque é a parcela que falta para fechar o quebra-cabeça. Então esse é o valor do imóvel da gleba. Obviamente não é tão simples como eu relatei, mas é concurso público, a gente só precisa ter uma breve noção para acertar a questão de prova. Então assim, involutivo, você pega o final e sai regredindo e evoluindo até chegar no valor do terreno. Isso vai te ajudar a memorizar. Então, perceba que você chegou no valor de mercado do prédio com os apartamentos e foi regredindo para chegar no valor do terreno. Então, eu fui evoluindo por meio de um empreendimento hipotético. Certo? Vamos seguir adiante, temos mais coisa pela frente. Método evolutivo. Olha só, vamos aqui reforçar. Involutivo, no próximo slide, evolutivo. Você percebe um fluxo contrário de um com o outro no nome? É isso. O método evolutivo identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes, caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado e a ser considerado fator de comercialização. Como é que é esse método involutivo? Bem, você sabe o valor das parcelas. O terreno vale X, a casa eu não sei, mas se eu fosse construir de novo, eu teria um custo de Y. Tá bom, então eu pego o valor do terreno, o custo de Y, aplico a valorização, que eu fiz pesquisa de mercado,
eu vou ter o valor do imóvel como um todo. Então, evolutivo é assim, você vai pegando, soma esse com aquele, vai chegar lá no total. Você percebe que você vai evoluindo, portanto, vai pegando um com o outro e evolui. O involutivo não, eu chego lá no final e eu vou regredindo até chegar, certo? Então, é meio que um fluxo contrário. Eu não estou aqui para te dizer que no evolutivo eu vou somando todo mundo para chegar no total apenas. Não, eu posso também fazer algo parecido com o involutivo, que é o quê? Saber o valor do imóvel como um todo, jogo lá na continha e aí eu regrido até chegar no valor da casa. Posso também fazer isso, tá? Só que a diferença do evolutivo com o involutivo é o quê? No involutivo, o grande diferencial é que eu tenho que criar um empreendimento hipotético para, assim, estimar o valor de um dos seus componentes, como é o caso do terreno. No evolutivo, não tem nada de empreendimento hipotético descrito aqui no conceito. Então, o que vai distinguir muito um do outro é o empreendimento hipotético. Então, vindo aqui para o evolutivo, nós temos a forma. Então, o valor do imóvel. Eu tenho aqui, então, um terreno. Esse terreno tem uma casinha bem aqui, ó, tem uma casinha bem aqui. Então, o que acontece? Eu sei o valor do terreno, tá? Esse terreno, eu comprei ele, então eu sei o valor dele, né? Então, baseado nesse valor, eu vou tê-lo aqui. Bom, a minha casinha, eu até sei, só que já tem muito tempo que eu construí. Ela foi depreciada com o tempo. Então, o que você vai fazer? Se eu fosse construí-la de novo hoje, seria X. Só que eu vou descontar por meio de coeficiente estimada depreciação ao longo do tempo. Então, cheguei no custo de redução da benfeitoria corrigida por essa depreciação. Só que eu sei, né, que tem uma valorização, então vou multiplicar por um índice maior do que 1 se valorizar. Se desvalorizar, vai ser um índice menor do que 1. Então, assim, eu tenho a soma dos componentes para se chegar no valor do imóvel. Muito bom? Bem simples. Então, a aplicação do método evolutivo exige que o valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado ou na impossibilidade pelo método involutivo. Pera lá, você está vendo aqui, portanto, deixa eu aqui só, às vezes aqui a gente confunde, né, os botões. Vamos lá, deixa eu trazer para cá, deixa eu ver onde eu estou. Pronto. A conjugação dos métodos. Nós podemos ter a conjugação dos métodos, portanto. Ou seja, para usar o evolutivo, eu posso usar o comparativo para estimar o valor do terreno. O valor do terreno foi estimado, eu joguei lá dentro. Então, agora eu uso da redução da benfeitoria. Aí eu aplico e estou pode ter a conjugação dos métodos. Não tem problema algum. Tá bom. Voltando aqui, deixa eu só observar se o nosso sinal, o evento ao vivo, né, ele tem alguns empecilhos, mas aqui aparentemente está tudo certo. Muito bem. Deixa eu aqui continuar a leitura. As benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo direto de custos ou pelo método de quantificação de custos. Então, a benfeitoria, a casa que eu tenho lá, eu vou fazer o método de custos. Então, eu vou fazer um orçamento para saber o tanto que ela vale, né, de custo. E o fator de comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade, em conjuntura do mercado da época de avaliação. Vamos usar exemplo para ficar mais claro ainda? Olha essa questão aqui. Durante o processo de avaliação de imóvel urbano, cujo valor do terreno é de 522 mil, verificou-se que o custo de redução da benfeitoria era de 275 e 500 mil. Considerando o fator de comercialização 1.1, o valor desse imóvel é quanto? Bem, é só somar e multiplicar pelo fator de comercialização. O valor do terreno é de 522 mil. A casinha, a benfeitoria, ela custa 275.500. E o imóvel valorizou 10%, então eu jogo 10% aqui. E aí você chega a 877.250, gabarito letra E. Agora, o que a norma quis dizer é o seguinte: este valor do terreno ele pode ser conseguido
pelo método comparativo direto de dados de mercado. E este valor da casinha, da benfeitoria, ela pode ser conseguido por meio de outros métodos, como quantificação de custo. É isso que quis dizer lá naquele dispositivo que lemos agora mesmo. Muito bem? Bom, continuando mais. Outro método, capitalização da renda. Identifica o valor de mercado do bem, né, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis. O método da capitalização da renda pode identificar o valor de mercado. No caso da utilização de premissas especiais, o resultado também é um valor especial. Aqui eu também tenho, né, observações interessantes. Veja bem, suponha que eu tenha ali um hotel, né, um pequeno hotel, e eu vou estimar o valor dele. Você acha que é prudente eu estimar o valor dele baseado nas residências em volta daquele hotel, né? Ou até mesmo método evolutivo, onde eu tenho um terreno, para eu reconstruir aquele hotel é X, a valorização dos imóveis é de 10%, eu aplico. Não é, porque o grande valor do hotel é a atividade econômica que tem ali. Então, assim, se você é o dono do hotel e alguém vai te dar uma oferta naquele hotel, logo você vai falar, ora, tem que ser uma oferta que compense, porque eu não vou deixar de ter uma renda aqui de X, né, com uma taxa de ocupação de tanto, em épocas do ano tais, uma diária de hotel X reais, isso vai me suprimir uma renda de tanto. Então, assim, no método da capitalização da renda, está preocupado com essas ocasiões. Vou dar um outro exemplo. Você tem um terreno, um lote. E esse lote, você usa de estacionamento. Então, o pessoal paga para você fazer a guarda do veículo no seu lote. Seria prudente pegar um lote vizinho e fazer um comparativo direto com o seu? Não, porque o do vizinho não é usado para estacionamento. Eu não posso, porque se alguém der uma oferta no meu lote, tem que considerar que ali eu tenho uma renda, uma atividade econômica ali. Então, o método da capitalização da renda vai levar esse fator em consideração na hora de avaliar o valor daquele imóvel. Ficou claro? Bom, vamos seguir aqui adiante. Deixa eu aqui passar, peraí, vamos lá. Isso, deu certo. Agora, métodos para o custo. Eu tenho o comparativo direto de custo, eu tenho a quantificação de custo. Como nós já estudamos algo parecido, comparativo direto é comparar uma casa com outra casa, por exemplo. Quantificação é fazer o orçamento. Então, vamos ver isso aos termos da norma. Comparativo direto de custo. Identifica o custo do bem por meio do tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Adota-se uma amostra de imóvel de projeto semelhante. Então, isso é mais comum, né? Deixa eu aqui trazer aqui para mim. Vamos lá. Opa, foi para mim, né? Foi. Você é uma construtora, né? Então, você constrói casas populares. Bem, você já construiu várias casas, você sabe que é X reais um metro quadrado daquela casa. Você vai e aplica na próxima casa que você for construir. Então, dessa forma, isso é um comparativo, né? É um comparativo. Agora, eu tenho outro método também. Eu tenho o de quantificação dos custos que nós vamos ver aqui. O método da quantificação de custos identifica o custo do bem de suas partes por meio de orçamento sintético analítico, a partir das quantidades de serviços respectivo custo direto e indireto. Você pode usar uma estimativa pelo CUB, não é muito recomendado, mas pode, e o custo pelo orçamento detalhado, que é o levantamento quantitativo em si mesmo e aplicação do orçamento. Então, esse é o método de quantificação de custo. Agora veja, nós já vimos muita coisa, vamos sintetizar? Bom, existem métodos previstos na NBR 14653 e são separados por valor, custo e também indicador de viabilidade, que eu vou te falar daqui a pouco. Bom, valor está aqui. Quem são? Método comparativo direto de dados de mercado, método involutivo, método evolutivo e método da capitalização da renda.
Para estimar custo, eu tenho comparativo direto de custo e quantificação de custo. É muito comum vir uma questão de confundindo, falando que o método involutivo ele é um método apropriado para estimar o custo do imóvel. Não, tá? Ou então, o método da quantificação de custo é um método viável para estimar o valor de um imóvel. Não, errado. E é aí onde tem questão de prova. Então você vai perceber que todos os métodos de custo levam a palavrinha custo. Não tem como errar mais isso aqui em prova. Ó, comparativo direto de atividade de mercado, evolutivo, capitalização da renda, nenhum desses leva a palavrinha custo, apenas os métodos de custo. Ok? Bom, o que já estudamos, vamos aqui só sintetizar. Comparativo direto de dados de mercado. Ó, compara atributos de bens similares, pode usar amostras acidentais como representatividade, permite estatística inferencial com cuidados na coleta. Método involutivo, baseado em aproveitamento eficiente do bem, usa estudo de viabilidade técnico-econômica, simula empreendimento hipotético, pode gerar valor de mercado ou valor especial. O método evolutivo, o valor ao somatório dos componentes, considera fator de comercialização para identificação do valor de mercado. Método da capitalização da renda, valor obtido pela capitalização da renda líquida prevista. Método comparativo direto de custo. Analisa os atributos técnicos de elementos similares. Utiliza uma amostra representativa. Método da quantificação de custo. Usa orçamento sintético analítico, baseado nas quantidades de serviços e custos diretos e indiretos. Tudo isso aqui já foi visto. Ficou faltando esse, mas é bem simples. Método para identificar indicadores de viabilidade. Isso aqui é uma atividade econômica, né? Então é baseado no fluxo de caixa. Indicadores que eu obtenho daqui. Valor presente líquido, taxa interna de retorno, tempo de retorno e outros indicadores de decisão. Não tem como você confundir esse aqui com os demais. Agora, esses dois aqui dá para confundir. Nós fizemos uma abordagem suficiente. Muito bom, vamos adiante. Vamos aqui praticar as questões da sua lista? Vamos lá. Questão de número 1 da sua lista. Em casos especiais em que as condições não permitem a elaboração de um laudo pericial, admite-se a apresentação do trabalho sumário com uma informação preliminar sem maiores detalhamento? Correto, tá? Entenda o seguinte, a norma recomenda a estrutura do laudo, mas das perícias também, mas cada caso é cada caso. Então ela deixa lacunas abertas para adaptações, para flexibilidade. Então sim, é possível um trabalho sumário sim, correto. E eu trago até aqui, né, uma informação relevante. Situações especiais de avaliação de imóveis. Vistoria por amostragem. Na avaliação de um conjunto de unidades autônomas padronizadas, é permitida a vistoria interna por amostragem aleatória de uma quantidade definida previamente pelas partes, ou se houver omissão no contrato, o engenheiro de avaliações deve definir o tamanho da amostra utilizando critérios estatísticos. Vamos aqui. Você tem um hotel vertical, várias unidades, elas são igualzinhas. Então o que acontece? Você tem que ir unidade por unidade para avaliar valor? Não. Você sabe que o piso é porcelanato, parede com a tinta X, teto em drywall, gesso. Você já sabe. Então, você faz, né, um levantamento estatístico, define tantas unidades e estatisticamente dizendo que vai criar uma amostra para representar o todo. Isso tem que ser acordado com quem vai te contratar, né, porque você é um engenheiro que faz o laudo, mas a norma também traz uma flexibilidade. Se o contratante não falar nada, o engenheiro pode chegar a uma conclusão. Então, é possível vistoria por amostragem? É sim. Quando? Quando houver unidades autônomas padronizadas. Olha o que diz a norma. E quando houver a impossibilidade de vistoria? Quando não for possível acesso do avaliador ao interior do imóvel, o motivo deve ser justificado no laudo de avaliação. Nesse caso, em comum acordo com o contratante,
A vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir com base nos elementos que for possível obter o fornecimento pelo contratante, tais como descrição interna, nos casos de apartamento, escritório, conjunto habitacionais, a vistoria externa de áreas comuns, a vistoria de outras unidades do mesmo edifício e informações da respectiva administração. Nos casos de unidades isoladas, vistoria externa. As considerações hipotéticas sobre imóvel que configuram a situação paradigma deve ser claramente explicitada no laudo de avaliação. Então, na impossibilidade, você pode criar uma situação paradigma, desde que acordado com a parte contratante também. Então, mais uma flexibilização que a norma dispõe. Então, você percebe que ela não tem uma estrutura rígida, mas, eventualmente, tem algumas exceções e isso te ajuda muito a avaliar questões, porque é impossível você estudar toda a norma, assim como somar com o estudo de todos os outros conteúdos do seu edital. O seu edital é muito grande. Bom, então vamos seguir mais. No caso de impossibilidade de o avaliador vistoriar o imóvel, desde que justificado, o laudo poderá ser elaborado com base em outros elementos que possam ser obtidos? Correto, é isso que nós vimos agora mesmo. Vamos adiante. Acerca da perícia de engenharia da construção civil, julgue os itens conforme a BNT 13.752. Os vícios são anomalias resultantes de mau uso ou falta de manutenção? Manifestação é um laudo introdutório. Perícia da TRT, trabalho sumário pode substituir laudo em casos especiais? Gabarito letra B, mas vamos com calma aqui. Eu tenho, correto, estes dois aqui. Ó, eu vou focar mais em avaliação de imóveis. Essa norma aqui não está expresso no seu edital. Vícios, ele tem relevância para nós, tá? Então vamos focar nos vícios aqui. Nós estamos fazendo um direcionamento para o seu concurso. Então, primeira coisa, não confunda defeito com vício. Primeira coisa está aí, tá bom? Vamos aqui entender, daqui a pouco eu te explico. Defeito são anomalias ou falhas relacionadas à solidez e segurança da construção ou que representam ameaça à saúde e segurança do usuário. Vício também são anomalias e falhas, só que só afeta o desempenho de produto ou serviço, tornando inadequado para o seu fim. Vamos deixar claro. Primeira coisa, defeito e vício é algo que vem inerente à entrega do empreendimento. Então, uma construtora fez seu apartamento, ele vem com defeito ou com vício. Se você que está morando não está dando manutenção, não está cuidando, aí já é problema seu, tá bom? Então, é muito importante dizer isso. Bom, primeiro, defeito. Vamos supor que um prédio deu um defeito, fundação, ela não foi bem executada e ela recalcou muito, de tal forma que desceu uma coluna de pilar, trincou todas as paredes e ameaça, então, a instabilidade do prédio. Ora, isso é um baita defeito, né? Afeta a segurança das pessoas aí. Isso é um defeito. E é uma situação de um prédio a ser entregue. Não teve nenhuma obra do condomínio que desconfinou o apoio, o suporte da sapata. Não, né? Foi uma falha de execução que teve aí. Tá bom, e vício? Agora, vício são situações mais simples, como, por exemplo, o último andar do prédio não foi pensado que a pressão de água do reservatório superior não dava pressão suficiente para o chuveiro dali. Então tem um vício aí, porque a água não tem pressão, a norma estabelece que a pressão mínima é de 10 MCA, não tem. Tinha que pôr ali um pressurizador, a construtora não colocou. Então aí há um vício, tá bom? Houve um vício aí. Então, vício afeta a funcionalidade, defeito, ameaça a segurança, a solidez. Tá claro isso? Outro exemplo para você. A construtora pregou pastilha cerâmica lá na fachada. Só que usou argamassa colante errada. Elas começaram a desprender lá de cima, podendo cair na cabeça de alguém. É um defeito. Ficou claro isso? Agora só vamos também deixar claro, né, alguns pontos que temos por aqui. Só um momento. Muito bem, estou de volta, evento ao vivo, né? Então, voltando, portanto, né, à nossa compreensão
eu tenho aqui algumas espécies de vício. Eu tenho o vício construtivo, que é o vício com origem no projeto, materiais, execução, que afeta o desempenho ou adequação do bem. Vício aparente, vício facilmente perceptível por qualquer pessoa. Vício de informação técnica, ausência ou falha de informações técnicas, manuais, documentos, instruções fornecidas ao usuário na entrega da obra. E vício oculto, vício não visível, detectável apenas por técnico que manifesta com o tempo. Então, dessa forma, quando eu venho aqui na questão, vícios são anomalias resultantes de mau uso, falha da manutenção, não tem nada a ver isso, tá? Vício não é isso aí. Mau uso, má manutenção já não é um vício que vem na edificação, aí já é um problema do usuário daquele imóvel, portanto. Bom, próxima questão. Valor é uma expressão monetária que define uma transação de um bem, de seu fruto, de um direito ou da expectativa da sua transação. Me talise aí e me diga se isso está certo ou errado. Gabarito, errado. Olha, valor não é uma expressão monetária atrelada a uma transação, porque isso aqui se chama preço. Valor não é algo concreto, é algo, uma expectativa, uma probabilidade, e não foi descrito isso. Vamos adiante. O método comparativo direto de dados de mercado utiliza dados de imóveis semelhantes ao avaliado para estimar valor de mercado com base em transações reais. Gabarito correto. Atenção, comparativo direto. Ele estima valor. Tá bom. Mas ele utiliza dados de imóveis semelhantes para estimar o valor de mercado. É isso, tá correto. O comparativo ele compara, ele tem que pegar um parecido com o seu para fazer o tratamento dos atributos e estimar o seu imóvel. É isso daí. Na determinação da renda líquida por capitalização da renda, deve-se considerar a receita bruta, deduzidos os custos e despesas. Correto. Exceto no custo da utilização da terra. Não, por que eu vou colocar exceção do custo? Não. Agora, essa questão nós não vamos detalhar muito, que ela foi para a avaliação de imóvel rural, que terra e imóvel rural é um jeito diferente. Nós não vamos colocar tanto enfoque, mas se a renda é líquida, tem que fazer essas considerações, tá? E não fazer a exceção do custo de utilização da terra. Não está falando custo de aquisição, está falando de utilização. Então, gabarito errado. O método comparativo direto de custo realiza o tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis da amostra? Show! Porque tem um trabalho estatístico por trás, tem um tratamento técnico desses atributos. É isso, você pega vários imóveis parecidos ao seu e faz o tratamento. O método involutivo é adequado para identificar o custo do bem, mas inadequado para estabelecer o valor de mercado? Errado, ao contrário, o involutivo ele avalia valor. Quando é método de custo, o próprio método vem a palavrinha custo no meio do seu nome. A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem e finalidade da variação dos dados disponíveis. Show de bola! Atenção, olha só. O lote ele tem como melhor método comparativo, mas se eu não tenho lotes semelhantes, ora, eu vou ter que usar o involutivo para fazer a avaliação de valor, por exemplo. Então, você tem que levar em consideração todo o texto para escolher um método. E é o que está falando aqui. A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem, finalidade de avaliação e dados correto. A situação paradigma só pode ser usada se não for possível acesso ao imóvel, de acordo com o acordo do contratante e registro em laudo. Correto. Nós vimos uma situação muito especial que é o imóvel inacessível. Você cria uma situação paradigma
mas tem que ter um acordo do contratante, que está descrevendo aqui exatamente assim, correto. Impostos, taxas e vigilância, se pertinentes, podem ser incluídas como adicionais na avaliação de imóvel? Correto, tá? Tá ótimo isso aí. Pô, depreciação é a perda do valor de um bem devido a modificações, seu estado e qualidade ocasionadas por decrepitude, deterioração, mutilação, obsolescência. Vamos aqui detalhar melhor? Decrepitude é o desgaste das partes constituídas por envelhecimento natural em condições normais e de uso de manutenção. Deterioração, desgaste precoce dos componentes devido ao uso ou manutenção inadequados. Mutilação, retirada do sistema dos componentes originalmente existentes. Obsolescência, superação tecnológica ou funcional. Vamos aqui. Lembra daquele primeiro exemplo que a gente falou de vício e falou que vício não tinha a ver com manutenção? Então, agora entra. Se você mora no imóvel e não dá manutenção, ao longo do tempo o seu imóvel vai sofrer uma depreciação e essa depreciação é uma espécie de deterioração. Então, está aí a caracterização daquela situação. Veja que a depreciação está atrelada à perda de valor ao longo do tempo. Então, assim, quando falar alguma anomalia que foi logo na entrega do imóvel, não há depreciação. Aí é defeito ou vício. Agora, com o uso ao longo do tempo, aí dependendo dessa especificidade, aí você tem a depreciação, tá? Então, vamos deixar bem claro para não confundir depreciação com defeito ou vício. Agora, dentro da depreciação, temos essas modalidades, que eu quero detalhar mais uma vez. Decrepitude, quando alguém te chamar de decrépito, o que essa pessoa está te chamando? Está chamando você de velho. É isso, é velho. Decrépito é uma pessoa velha. Então, no caso do imóvel, é uma depreciação por desgastes em razão do envelhecimento natural. Aí vem a questão e fala, olha, o usuário não deu manutenção, agora o imóvel sofreu uma depreciação. Isso se chama decrepitude? Não, isso é um envelhecimento natural. Se o imóvel envelheceu precocemente em razão do mau uso, aí é deteriorização. Desgaste precoce dos componentes devido ao uso ou manutenção inadequado. Ok. Mutilação, retirada do sistema de componente originalmente existente. Então, você tem um imóvel numa região que tem inverno rigoroso. E aí você foi lá e tirou toda a parte de aquecimento. Aquecimento a gás. Bom, o imóvel perdeu valor, ou seja, depreciou. Mas por quê? Por existir mutilação aí, tá bom? E a obsolescência, vamos supor que você tem um imóvel antigo, que é um sistema de ar-condicionado muito antigo, que a manutenção daquilo já quase nem existe mais, perdeu valor por obsolescência, superação tecnológica do ar-condicionado. Então, são as depreciações que afetam o valor de um imóvel urbano. Depreciação por envelhecimento natural é denominada obsoletismo? Tem nada a ver. Errado, tá? É um decrépito, que seria o envelhecimento do imóvel. O imóvel, no fim da vida útil, mas com valor, é caracterizado como vantagem da coisa feita? Errado. A banca usualmente pega algumas nomenclaturas, alguns termos e joga solta aí. Então, olha só. Vantagem da coisa feita. Diferença entre valor do mercado, do custo de reedição de um bem quando positiva. Por que quando positivo? Porque aqui está vantagem, senão seria desvantagem, né? Vamos adiante. O método comparativo direto de idade de mercado estima o valor pelo somatório de seus componentes? Errado. Este método seria o evolutivo, que é a soma dos componentes. A depreciação do laudo decorre do desgaste por uso ou manutenção inadequada? Gabarito
Errado. Ó, a depreciação no laudo decorre de desgaste por uso ou manutenção inadequada. Olha, ficou esquisita essa questão, né? Agora que eu estou olhando ela com mais tempo, porque, veja só, a deteriorização caberia aqui, né? Agora, quando fala depreciação de maneira geral, não fica acertado, né, essa questão. Mas é uma questão polêmica, tá? Caberia aqui corretamente a palavra deteriorização. Por isso que o gabarito é errado. Fruto é o resultado da exploração econômica de um bem? Show de bola, tá? Então, o que você explora economicamente de um bem, você tem o fruto dele. E para a gente terminar, desapropriação também está no seu edital, tá? Ela pode, desapropriação você já sabe, então, mais ainda do serviço público, a CAESB vai construir, né, uma adutora. E no traçado dela tem um imóvel, vai ter que desapropriar. Então, vai ter que avaliar aquele imóvel para fins de indenização e assim tem várias formas de desapropriar. Vamos lá ver qual dessas formas que a norma prevê. Quanto à extensão, você pode fazer uma desapropriação total ou parcial. A adutora passa só num pedacinho do lote, faz parcial. Passa no meio da casa, olha, perdeu a casa, então já vão fazer a total. Tá? Então, total atinge todo o imóvel, torna remanescente inaproveitável. Parcial atinge apenas parte do imóvel. Quanto à duração, você pode ter uma desapropriação temporária, uso do imóvel por tempo determinado e permanente, retirada definitiva da posse ou da propriedade. Agora, a norma traz, né, alguns critérios. Quando você tiver uma desapropriação total, você tem que aplicar o método da norma, apresentar o custo de reedição, reprodução e o valor de mercado. Quando você tiver um caso de desapropriação parcial, que critério que a norma recomenda? A avaliação pelo critério do antes e depois. Diferença entre o imóvel original e remanescente. Considerar alterações na forma, no uso, acessibilidade, ocupação e aproveitamento. Prever custo de adaptação de benfeitoria, desvalorização e lucros cessantes. Então, veja só. Vamos lá naquele exemplo. A CAES vai passar uma adutora que passa no cantinho do lote. Aí vai ter que desapropriar, ou seja, vai ter que recuar o muro e perder a área daquele terreno. Olha, eu posso só fazer a avaliação da faixinha que perdeu? Não, tem que fazer a avaliação do antes e o depois, porque a faixinha que perdeu pode, de certa forma, desvalorizar muito o que fica de remanescente ali. Então tem que fazer a avaliação do imóvel antes e depois dessa desapropriação para fazer a observação correta de valor. E por fim, temporária, indenização baseada na renda cessante durante o período de uso do imóvel e eventuais perdas adicionais. Certo? Bom, eu trouxe uma questão essa para a gente finalizar. A implantação de empreendimento viário normalmente só é possível após a realização de desapropriações de imóveis que estejam na faixa do terreno onde serão implantadas as obras. No caso de desapropriação parcial, a indenização deve levar em consideração eventuais reflexos na parte remanescente do bem. Analise as assertivas a seguir. Primeiro item, a desvalorização do remanescente em decorrência da desapropriação não deve ser levada em consideração. Segundo item, no caso de benfeitorias atingidas, devem ser previstas indenizações relativas ao custo das obras de adaptação do remanescente. Terceiro item, a desapropriação parcial pode tornar total se o remanescente for considerado inviável em função do esvaziamento do seu conteúdo econômico. Dê uma pensada, uma avaliada, o que você marcaria aqui como resposta? Vou mostrar a resposta, hein? Vamos lá? Gabarito, letra E, 2 e 3. Vamos voltar aqui. Primeiro item. A desvalorização do remanescente em decorrência da desapropriação deve ser levada em consideração. Você não pode, no caso lá vamos lá, o terreno é aqui. A casa está aqui. Aqui à frente. A adutora passou aqui.
você vai perder logo à frente. Não tem como mais entrar nesse imóvel. Né? Então, você vai ter que fazer a desapropriação total, certo? Então, você tem que fazer essa consideração. Você não pode falar, não, eu só vou desapropriar essa faixinha, eu vou só avaliar o valor dessa faixinha. Não existe isso. Então, a desvalorização do remanescente deve ser levada em consideração. Segundo item, no caso de benfeitorias atingidas, deve ser previstas indenizações relativas ao custo das obras de adaptação. Correto. Às vezes, a adutora passa no local que tem que adaptar a construção existente. Tem que ser considerada. Então, o segundo item está correto. Terceiro item, a desapropriação parcial pode se tornar total se o remanescente for considerado inviável em função do esvaziamento do seu conteúdo. Isso aqui foi um exemplo bom para o terceiro item. Ele está correto também. Então, a gabarita letra E. E o que acontece? Eu, portanto, termino por aqui o nosso aulão, né? Tá de bom tamanho, tendo em vista o seu edital, tem mais coisa assim para ser estudada, mas está dentro do que é exigido pelo seu edital. Muito bem, então fico por aqui. Muito obrigado, te espero no próximo encontro. Até breve.